Olá, seja bem-vindo. Mais um vídeo aqui no meu canal. Quero convidar você a deixar o seu like, tá? Curte aí, por favor. Deixa um comentário e compartilhe, tá bom? Lembrando que o meu canal é dedicado a temas técnicos, tá? Sobre o agronegócio, correlatos, que a gente acaba tendo que falar de outras coisas que influenciam, né? Visto o agronegócio ser uma grande cadeia produtiva e um negócio internacional, e especificamente o direito do agronegócio. Eu estou fazendo uma playlist, inclusive, sobre a disciplina de fundamentos do agronegócio. Então, uma boa parte do que eu ensino para os alunos na graduação, eu estou deixando ali à disposição, gravado para toda a sociedade brasileira, e espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo. Mas hoje eu vou gravar um vídeo sobre esses temas correlatos, né? E o nosso grande problema que estamos enfrentando é a questão do preço dos combustíveis. Então, primeira coisa que eu quero abordar, que é um assunto que já repetidas vezes eu comentei e que muitas outras pessoas comentam também, é que as pessoas querem uma solução fácil. Por exemplo, né? Agora, evidentemente que o tema do petróleo, do preço dos combustíveis, entra também na discussão de quem nós vamos eleger para presidente. E as pessoas querem, assim, ir lá apertar um botão em nome de uma pessoa e ele achar que aquela pessoa vai resolver tudo. Não funciona assim. Não funciona assim. Nunca foi tão verdadeira a frase, né, que não existe salvador da pátria. E não existe mesmo. Porque cada vez mais nós vivemos num mundo globalizado que influências muito fortes, mais fortes que as próprias decisões políticas do país, vão influenciar a nossa economia, a nossa cultura, o nosso padrão social. Tudo isso está sofrendo, né, transformações. Transformações da arte, da cultura, da economia, da tecnologia, essas tecnologias disruptivas como essa que nós estamos usando aqui para conversar. Então, hoje a eleição do presidente não vai resolver isso. E muito menos também achar que numa canetada nós vamos ter combustíveis a R$ 2,50 de novo nas bombas. Não vamos ter. Não é assim que vai se resolver esse problema. Só que os políticos sabem que boa parte das pessoas pensam assim, de uma forma simplista, que querem, né, achar uma solução. Na verdade, as pessoas querem encontrar alguma coisa para acreditarem e, consequentemente, sofrerem menos internamente. Então é como aquele cara que está preso ou que está ali sendo torturado de alguma forma e qualquer pequeno alívio que ele tem da dor ou daquela sensação, né, de prisão que ele está tendo ali, de isolamento. Pessoas que conversam com objetos, por exemplo, né, quando estão isoladas, para ele criar internamente uma sensação de segurança para tentar preservar a sanidade mental. Então as pessoas apostam muito nisso. Então eles acreditam aí nessas bravatas, né, nessas medidas, né? Põe aquele, manda embora aquele outro. Aí manda embora um, né? O governo manda embora um que ele mesmo escolheu, colocou ali. Aí ele coloca outro que ele mesmo escolheu e depois passa a perseguir essa pessoa, né, para fazer todo esse jogo midiático, esse jogo de fumaça aí, e transfere para as pessoas uma sensação que as coisas estão boas, mas elas não estão e não é assim que isso vai ser resolvido. É um problema muito grande, de grandes dimensões, e só medidas estruturais de longo prazo podem resolver isso. Primeiro porque a sociedade do petróleo, esse mundo do petróleo hoje que nós conhecemos, essa economia petrolífera, ela está acabando. Isso não é uma escolha do Brasil. O Brasil pode relutar, ficar mais um tempo querendo utilizar isso, prolongar um pouco mais do que outros países mais desenvolvidos, mas a transição para, né, o movimento de máquinas, de veículos, de transporte de uma forma mais limpa está acontecendo. Então, quando a gente pensa assim, vamos achar uma solução aqui para Petrobras, por exemplo, vamos reconstruir as refinarias, recomprar as refinarias, né, fazer outras,
Por quê? O que aconteceu com as refinarias? Lembrando, com a crise moral e financeira provocada pelo governo do PT, junto com outros partidos, evidentemente, né? A gente fala PT porque estavam no poder, mas lembrando que tivemos participantes de diversos outros partidos, quase todos que estão lá, os partidos tiveram algum membro que estava envolvido, né, em alguma porção nessa corrupção da Petrobras. Inclusive, eu sou um crítico bem ácido do PT, mas a gente vê muita gente falando assim, o PT podia fazer meia-culpa, o PT podia fazer meia-culpa. Na verdade, praticamente todos os partidos, se não todos, tinham que fazer meia-culpa. Né? A crise da Petrobras é culpa do mundo político. Quem estava capitaneando o PT, mas é culpa do mundo político. E, inclusive, há muitos dirigentes partidários aí, né, medalhões, os caciques, como são chamados, que não foram penalizados de forma alguma pela extinta Lava Jato. Então tem que ficar bem claro isso. Mas, enfim, essa crise moral e financeira teve que ser resolvida. E uma das formas disso ser resolvido é enxugar a máquina. Então, aquilo que você estava gastando dinheiro para investir, você transforma em ativo, em liquidez. Então você vende. Foi o que fizeram. Começaram a vender refinarias e o poder de refino do país caiu aí pela metade. Esses dados, é lógico, não são exatos, né? Cabe aí conferir, mas do que eu estava lendo aqui numa reportagem, num artigo publicado pelo advogado Fernando Facuri Scaff, que é uma pessoa a ser ouvida, né? Apesar da área dele ser direito, mas é um professor que trabalha com direito tributário na área jurídica e, consequentemente, ele também está ligado nesses mecanismos de controle empresarial e econômicos. Então ele traz esse dado aí que a capacidade de refino reduziu-se a 50%. Mas aí fica a pergunta, será que compensa? Será que é essa a grande aposta a ser feita? Porque se você volta a investir nisso, você está investindo em algo que não vai durar muito tempo. A gente não sabe exatamente quanto tempo. Mas uma refinaria, ela demora para ser planejada, escolher o local, fazer, construir, né? Construir alguma coisa no Estado, nós não estamos provando que nós não temos um Estado que consegue se controlar, né? Nós não temos mecanismos estatais que conseguem controlar as pessoas que estão no governo. Essas refinarias aí foram campos de assalto aos cofres públicos. Então a gente não pode repetir esse erro de novo. E você vai investir em algo que vai demorar demais o retorno. Então quando chegar ali na metade do que seria a vida útil dessa refinaria, talvez o mundo esteja pressionando o Brasil para fazer essa transição energética. Então, a saída, creio que não é essa. Então, nós precisamos procurar medidas de longo prazo para preparar essa transição e aí sim você ter formas, né, de energia limpa mais econômicas. Todavia, precisamos atacar esse problema agora que está acontecendo. E o que nós estamos vendo, né? Não tem um grupo sério discutindo isso. Mas os políticos estão se reunindo lá? Olha, eu respeito a decisão do eleitor de colocar o deputado X, o senador Y, o presidente, mas essas pessoas, poucos deles têm capacidade técnica para discutir isso. Então, o que o governo deveria estar fazendo? O governo deveria estar montando um grupo de estudo de especialistas, trazer pessoas da academia, trazer pessoal técnico da Petrobras, trazer economistas, trazer o pessoal que trabalha ali, representantes do pessoal que está lá, né, dos caminhoneiros, representantes do pessoal que tem as distribuidoras, representantes dos postos de gasolina, colocar esse pessoal, dividir em grupos, estudar, montar um documento para tentar formar uma frente de batalha para essa crise imediata. E enquanto isso, os devidos ministérios deveriam estar se estruturando para essa transição, né, que vão ser muito provavelmente os motores elétricos, tanto em veículos pequenos como em veículos de transporte de grande porte. Só que o que a gente vê é o grande problema da política. Nós vemos lideranças políticas que se preocupam com a próxima eleição. Então essas medidas agora, tanto as medidas que são tomadas como quem está no poder, como as próprias críticas que são feitas, elas são medidas eleitoreiras. São medidas eleitoreiras. Então, essas pessoas não estão preocupadas em realmente achar uma solução. Eles querem te dar um comprimido
para te criar uma ilusão momentânea, para você falar, ele resolveu o problema, tá, aqui ó, outubro aí, né? Chega lá o período da votação, toma, meu voto é dele porque ele resolveu o problema. 10 dias depois da eleição, voltou pior do que estava. Então, esse remédio vai ser um remédio, né, um tratamento para resolver, né, o custo de transporte no Brasil. É um tratamento amargo, é um tratamento trabalhoso, tem que sentar, colocar a poupança na cadeira, se reunir, negociar, ouvir um monte de gente. Isso não tem sido feito. Então, eu acho válido que os políticos se reúnam para discutir isso. Mas a gente sabe que o enfoque deles é sempre voltado para quê? Ele tem que estar pensando na próxima eleição. Isso não é só o Bolsonaro, todos que estão se reunindo para isso. Então, são coisas de curtíssimo prazo que lá na frente não vão valer para nada. E aí essa crise fica se perpetuando. Então, o Brasil, com isso que nós estamos vendo aí, ele não vai sair desse buraco tão fácil. Aproveitando aqui os comentários do professor Scaff, ele também apresenta aqui, né, não no intuito de fechar uma opinião, mas possibilidades que poderiam estar sendo colocadas à mesa para discussão. Então, por exemplo, ele fala, né, da total privatização, só que é um risco. Tá? Essa privatização, como os extremamente liberais vendem, é como se fosse um milagre, né? Que a mão invisível do mercado é super boazinha e que vai distribuir, vai ter um monte de empresa, e não é assim, tá? Eu sempre gosto de mostrar, poxa vida, não está aqui, né? Mas tem um livrinho aqui de economia, tá, pessoal? Acho que eu já mostrei para vocês. Eu devo ter deixado ele numa dessas pilhas que estão aqui abaixo de mim. Também não sou muito organizado, né, nesse sentido. Mas ele deve estar aqui, um livro de um escritor argentino, do Krause. E ele fala sobre essa questão da concentração, né? Mesmo que você crie diferentes empresas, se você também não colocar uma espécie de gerência do Estado para controlar isso, o que vai acontecer? A tendência natural é um comprar o outro, um comprar o outro, comprar o outro. E esse processo, quando as empresas são mais grandes, assim, maiores, né, são empresas gigantescas, como é o caso aí de petróleo, isso aí é um processo que quando começa é super rápido. Entende? Porque quando você fala de um monte de coisinha pulverizada, um monte de mercado, por exemplo, de comércios varejistas, por mais que uma rede compre um outro mercado grande, tem aquela pulverização de pequenos mercados. Agora, nesse caso, não. Quando uma empresa compra outra, ela vai abocanhar uma porção grande do mercado. E aí, às vezes, você tem 4, por exemplo, 4 empresas, 25 cada uma. Se uma abocanhar a outra, acabou, já virou 50%, ou seja, as outras são muito pequenas. Então, daí para virar um monopólio é um pulinho. E outra também, quando são poucas empresas, é muito mais fácil de fechar o cartel. Então, a privatização, tá, se ela for feita do jeito que é hoje, simplesmente você vai estar entregando basicamente um monopólio pronto na mão do setor privado. Aí o próprio governo, né, tem agentes que falam, então vamos partir isso em pedaços. Tudo bem, você vai partir em pedaços, como que vai partir? Isso é um estudo complexo. Como vai ser controlado isso para que daqui a algum tempo não tenha novamente um monopólio e aí no setor privado, porque a tendência é um engolir o outro. O Scaff dá outra solução aqui, né? Continuar como uma economia mista, mas fechado. O que significa isso? Significa que não vai ter a venda das ações do jeito que está ocorrendo hoje, que ela é de capital aberto. Como ela é de capital aberto, essas ações elas estão circulando o tempo todo. Mas o que tem isso, Tarcísio? O que tem isso é que essas pessoas que compram pressionam enormemente para que essa empresa seja saudável no mercado para que essas ações valorizem. Mesmo quem quer vender, lógico, quer vender o mais alto possível. E quem quer ficar com as ações, quer que elas valorizem o tempo todo. Ele não quer ter perdas de jeito nenhum. Então, essas ações, essa empresa, ela tem que acompanhar o mercado normal, tradicional. Quando são ações fechadas, tá, não é que ela não vai ser influenciada, não é que ela não tem que ter um desempenho, porque senão ela também vai quebrar. Mas ela sofre menos essas influências, porque não está aquela venda de ações ali no dia a dia, hora a hora no mercado. Então, seria uma possibilidade. A outra
solução que ele apronta, muito interessante aqui, é a desapropriação das ações privadas. Tem riscos? Tem riscos. Eu vejo um aqui que, por exemplo, ele não comentou, mas o que aconteceria? Temos que lembrar que a Petrobras, junto com a Vale aí, eles são os carro-chefes aí, talvez mais 2 ou 3, né? Mas a Petrobras é um efeito monumental nas ações, na Bolsa de Ações aqui do Brasil, em todo o nosso mercado de ações. Uma medida como essa seria um sinal muito negativo para o mercado. Então o que vai acontecer? Vai privatizar, vai ter uma compra ali compulsória dessas ações e o restante do mercado vai acontecer com ele. O que com ele? Vai esfarelar. Então eu acredito que a solução, na minha modesta opinião, seria, né, se utilizar daqueles recursos que são os dividendos que vão para o Estado, que aí estão falando aí na cifra de 17 bilhões, talvez pudesse utilizar parte desse dinheiro para tentar reduzir esse valor. Eu acho que as medidas tributárias também, mas tem que tomar muito cuidado, porque a nossa tributação ela é muito complexa, então você mexe numa ponta aqui e você não sabe para onde que esse dominó vai cair. Então, estão falando do ICMS, já tem outros especialistas dizendo que isso não vai impactar em nada o preço do combustível, vai continuar. Talvez uma mudança na política de preços, uma saída mais a curto prazo, tá? Mas que também impacta nas ações. Agora, que nós deveríamos estar se utilizando de parte desses dividendos, aí sim, a longo prazo, para estudar uma nova matriz energética e está estimulando isso no país, com certeza. E nós não estamos fazendo isso. Então, estamos atuando de uma forma atrapalhada, como bêbados aí tropeçando no final da noitada, para curto prazo. E a longo prazo, estamos assim, que Deus resolva e nos abençoe o futuro energético do país. Então a situação é bastante crítica. Eu espero que esse vídeo aqui chegue a você, caminhoneiro, você, agricultor, você, dono de posto, você, dono de distribuidora, essas pequenas distribuidoras que nós temos espalhados aí pelo país. Porque se a gente falar das grandes distribuidoras, das refinarias e da própria Petrobras, você está falando de um grupo ínfimo de pessoas que tem uma renda enorme e que não são os grandes empregadores. O grande giro realmente da economia nesse setor está aqui, pequenas distribuidoras, dono de combustível, o motorista aí, de táxi, aplicativos de transporte, o pessoal de caminhoneiro, autônomo, as transportadoras, e vocês estão sendo muito pouco ouvidos nisso. Então, o caminhoneiro, eu sei que vocês têm uma organização entre vocês, até pelos grupos de WhatsApp, dividam esse vídeo entre vocês e comecem a criar esse projeto. Comecem a criar esse projeto. Se vai fazer um estudo sobre medidas econômicas, vocês têm que ter os seus representantes lá. Pessoal de distribuidoras, vocês têm que ter os seus representantes lá. Pessoal de posto aí que andou quebrando um monte de gente, vocês têm que ter os seus representantes lá. Tanto para essas medidas mais a curto prazo agora, para sair dessa crise, ou pelo menos sobreviver a ela, e no estudo daqui para frente. Até porque pensa, toda essa cadeia produtiva baseada em petróleo vai ser o que quando ocorrer a transição energética? A gente vai soltar na mão invisível do mercado? Não, cabe ao Estado se organizar, chamar vocês, porque vocês são responsáveis por empregar um monte de gente, pagar um monte de imposto, tá? E é obrigação, sim, do Estado, consequentemente desse governo que está ali, gerindo o Estado, chamar vocês e ouvi-los. Especialmente os que são candidatos, tanto à reeleição como à presidência, aí, no caso do Lula, que está se candidatando de novo. E todos os outros. Espero que tenham gostado. Conta que sou leque. Um abraço.